Louvado seja o nome santo do Senhor, e a Ele seja dada a honra, a glória e a todo o louvor. Amém? Louvado seja Deus. Meus irmãos, fica sobre os pés em nome de Jesus. Abra sua Bíblia aí em Salmos, capítulo de número 127. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Salmo 127, versículo de número 2. Glória a Deus. Está escrito dessa forma: louvado seja Deus. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Vou ler de novo. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede sono àqueles a quem ama. Estenda a mão assim. Senhor, meu Deus e meu Pai de bondade, Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Deus, por essa oportunidade, por essa palavra. Ó Deus, que o Senhor venha falar com a tua igreja, meu Pai, não aquilo, meu Pai, que a tua igreja quer ouvir, mas o que o Senhor tem para a igreja nessa noite. Ó Deus, que possamos entender a tua palavra, Senhor, que possamos sair cheios do teu Espírito Santo. Ó Deus, envia teu Espírito Santo para agora, meu Pai, nessa igreja. Senhor, dê entendimento, meu Pai, para que nós possamos, meu Pai, abrir essa palavra e levar na tábua do nosso coração. É o que te pedimos, meu Deus, que o Senhor venha repreender todo o mal, todo o espírito que não é, meu Pai, do céu, seja repreendido agora. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda a igreja diz amém. Amém, glória a Deus. Louvado seja Deus. Meus amados e queridos irmãos, louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui no livro de Salmos nós vamos entender uma palavra a qual vai ser escrita por alguém que teve o privilégio de ter algo da parte de Deus diferente. Por quê? Porque se nós formos observar na palavra de Deus, o salmista vai ser sempre Davi, que vai falar conosco. E em outros casos nós vamos ver e entender a palavra escrita também por Moisés, e assim como no capítulo 127 por Salomão. Salomão foi um homem que era filho de Davi. Era um homem que teve o privilégio de receber de Deus algo que ninguém nessa terra conseguiu ter, que foi a sabedoria. E a sabedoria imposta, dada a Deus, a Salomão, foi algo que fez o seu reinado ter os altos e baixos. Por que eu estou falando isso, igreja? Porque o reinado de Salomão teve momentos bons e momentos ruins. Assim também é na nossa vida. Nós temos situações que estamos bem, temos situações que nem tanto estamos bem. Mas o importante é para mim e para você saber que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Até mesmo situações que a
Porque a nossa Bíblia vai dizer que Deus está acima de tudo e de todos. Que o humano, para Deus, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Ou seja, o tempo não existe para nosso Senhor. Mas o interessante é que no capítulo de número 127, Salomão vai nos remeter a algo que muitas das vezes eu e você temos passado e muitas das vezes não temos entendido, até mesmo sendo servo de Deus, servimos a Deus, mas muitas das vezes nós se deixamos a levar a não entender. Quando ele diz: inútil vos será levantar de madrugada e repousar tarde, comer o pão, né, de dores, né? Ou seja, né, se alimentar arduamente, né? E o Senhor concede o sono àqueles a quem ama, aqueles a quem ama. Você e eu não devemos ficar preocupados com situações adversas, situações a qual o Senhor já te deu o controle, situações que eu e você devemos colocar na mão dele. E muitas das vezes queremos resolver com as nossas próprias mãos. E o Senhor vai nos dar o entendimento que tem situações que a peleja está difícil, a luta está grande, a batalha está travada, o gigante se levanta, o mar fica revolto e nós perdemos a essência do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Porque nós somos feitos, né, de uma matéria, daquela coisa adâmica que desde o princípio foi corrompida no jardim do Éden. Então eu e você carregamos uma natureza pecaminosa, uma natureza que não condiz com as coisas do Senhor, uma natureza a qual Deus sabe e conhece o interior. Ele te conhece por dentro e por fora. Talvez eu olhando para você, você olhando para mim, você só vê por fora. Mas Deus, Ele conhece o nosso interior. Louvado seja Deus. E aqui nós vamos ter um exemplo de um homem que teve a tranquilidade, mesmo que sabendo que teu pescoço estava em xeque. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, a Bíblia vai nos falar de um homem chamado Daniel. Daniel era um homem, né, que levava as coisas de Deus corretamente, da maneira correta. A Bíblia vai nos dizer que Daniel orava 3 vezes ao dia. Ele tinha um compromisso fiel e verdadeiro com Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele tinha ali um compromisso fiel com Deus que muda a história, muda o cativeiro, Aleluia. muda todas as coisas. Mas a Bíblia vai dizer que teve um momento quando ele era um homem que estava numa situação que aconselhava o rei Dário. Quando ele chegou ao poder, aos 70 anos de cativeiro de Israel na Babilônia, o rei Dário precisou de uma ajuda de alguém que tivesse um conhecimento do Deus de Israel. E a pessoa a qual ele confiou a tua vida e todo o seu cotidiano, toda a sua riqueza, toda a direção
quero fazer uma oração de 21 dias. Irmãos, quando estamos em oração, quando buscamos a face do Senhor, a batalha fica bastante Aleluia! Muitas das vezes você até mesmo não entende. Quando o gigante se levanta, o mar fica revolto, as ondas te assolam, te dá até mesmo medo. Você não sabe, mas você não entende o propósito de Deus. Deus, Ele permite que o inimigo se levante na tua vida para você saber que Ele é Deus. Se você observar vários profetas do canon bíblico, vários profetas que tiveram aí suas vidas mostradas na palavra de Deus, você vai entender que nenhum deles teve vida fácil, nenhum deles tiveram vida facilitada. Pelo contrário, todos eles tiveram dificuldade. Profeta que profetiza aquilo que Deus ele tem para dar para o homem, aquilo que Deus tem para falar para o homem, vai passar por luta, vai passar por dores, vai passar por dificuldade, vai passar por uma luta grande. Então devemos entender que o propósito de Deus ele está acima de tudo e de todos. Mas a Bíblia vai dizer que Daniel ora 21 dias. E quando o anjo vai trazer a resposta para Daniel, a Bíblia diz que o inimigo, a potestade, as hostes malignas não deixaram chegar até ele. Por quê? Porque ele sabia que a vitória é certa. Eu tenho algo da parte do Senhor para te dizer nessa noite. Se a luta está grande, confie e acredite. E a vitória é certa. Se o gigante se levantou, continua, permaneça na caminhada, porque a vitória é certa. Se a luta está incessante, está grande, está infatigando, continua, porque a vitória é certa. Quem te chamou é fiel para cumprir. Louvado seja Deus. Aleluia! Glória seja dada ao Senhor. Daniel era um homem íntegro. Era íntegro. Sem pontos fracos. Ele não tinha escândalos. Ele não tinha pecados. Pecados que seus inimigos poderiam apontar. Falar, Daniel faz isso. Porque pecado todo mundo tem nessa terra. Mas ele não tinha pecados ilícitos. Quando o rei Dário chegou ao poder, durante os 70 anos de cativeiro de Israel na Babilônia, ele contou com os conselhos sábios de Daniel. E o rei Dário ele tinha uma amizade e um convívio muito grande com Daniel. E Daniel agora, ele passa a ser o conselheiro fiel. O conselheiro fiel
profeta hebreu. Ele não gostava, porque o rei tinha chamado, o rei chamou ele, não me chamou, o rei chamou ele, não me colocou, podia ter me colocado, era eu que podia estar do lado do rei, mas não é ele, mas não é ela. Entenda uma coisa, quem chama é o Senhor, quem capacita é o Senhor, quem guarda e dá discernimento é o Senhor. Não adianta eu ou você se levantar contra algo, contra alguém, para tentar tirar do propósito de Deus, porque Deus, Ele vai fazer o milagre acontecer, quer você não queira. Louvado seja Deus. Glória a Deus. E outra coisa, irmão, que mexeu com várias pessoas naquela época, é porque Daniel tinha um hábito de orar abertamente. Todos os dias ele orava, né? 3 vezes ao dia ele orava. E seus inimigos chegaram a fazer, a maquiar um projeto contra Daniel. Então eles vão até o rei Dário e convencem o rei Dário a assinar um decreto que durante 30 dias ninguém poderia orar. Durante 30 dias ninguém poderia reverenciar a Deus nenhum. E o rei Dário, no momento de fraqueza, ele concede. Ele concede. Então, foi feito um decreto que ninguém podia. Foi relatado para o rei Dário que ninguém podia orar durante 30 dias para nenhum rei. E o interessante é que o rei Dário, ele assina um decreto, né? Ele coloca a sua assinatura naquele documento, e depois, uma vez que ele assinara esse documento, nem mesmo ele poderia voltar, revogar aquilo que já tinha feito. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas o interessante é que quando o rei Dário ele percebe o que ele tinha feito, né? O que ele tinha feito, ele começa a se arrepender, porque a penalidade por quebrar esta lei seria ser jogado em uma cova de leões. Os leões estavam bramindo, rugindo e esperando alguém. E com certeza Daniel permaneceu orando como sempre fazia. E isso foi relatado ao rei Dário. Isso foi levado ao rei Dário. Mas agora que veio o interessante, irmão. A frustração para o rei foi que nem mesmo alguém tão poderoso quanto ele poderia mudar uma lei que ele mesmo havia feito. Ele não tinha como revogar essa lei. Aqui eu aprendo que nós, muitas das vezes, fazemos coisas que nem mesmo nós conseguimos consertar. É nesse momento que para mim e para a tua vida entra o propósito de Deus. Que quando é para nós resolvermos, nós resolvemos. Mas quando é para Deus resolver, é só Deus que resolve. Louvado seja Deus. Então Daniel
foi sentenciado a morrer na cova dos leões. Ai, Jesus. Agora que vem o interessante, querido, que eu quero que você observe bem. E você observa o que nós lemos aqui sobre o sono que Salomão está dizendo. No entanto, a Bíblia nos diz que Daniel dormiu enquanto o rei estava acordado à noite. Daniel ficou tranquilo. Ele sabia que ele ia ser jogado na cova dos leões. Ele sabia, mas ele dormiu o sono do justo, tranquilo. Diferente do rei Dário, que ficou preocupado porque ia perder uma pessoa que não merecia, ia perder uma pessoa que não tinha culpa nenhuma, ia perder uma pessoa que estava do lado dele, e ele ficava preocupado. Mas Daniel continuou ali no seu sono maravilhoso, porque ele era fiel e verdadeiro, e acreditava naquilo que ele fazia, e cria no Deus poderoso que ele servia. Aleluia! Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Acho interessante que o Filho de Deus na cova dos leões dormia tranquilamente, enquanto o homem sem fé no palácio, com todos os seus luxos, ficava acordado, preocupado, estressado. Ele tinha tudo para viver bem, ele tinha luxo, ele tinha riqueza, ele tinha mordomos que o servia, ele tinha a melhor comida, ele tinha as melhores roupas, ele tinha os melhores quartos, melhor cama, melhor leito, mas não conseguia dormir o sono do justo. Aleluia! Louvado seja Deus. E Daniel, que servia ao Deus de Israel, ao Deus poderoso, ao Deus que nos levantou, ele dormia o sono tranquilo, porque ele sabia que o mover de Deus era maior e que o milagre ia chegar na hora correta. O que eu quero que você aprenda aqui é que Deus, ele não chega nem antes e nem depois, ele chega no momento certo. Aleluia! Louvado seja Deus. E como Salomão escreveu, o Senhor concede o sono àqueles que amam. Se o Senhor, aqueles que o Senhor ama, o Senhor vai conceder o sono. Louvado seja Deus. E assim é para a pessoa que coloca a sua confiança em Deus, a sua fé em Deus. Quando estamos preocupados, estamos dizendo que Deus não pode resolver nossa situação, não está no controle, Deus não está prestando atenção, Deus não está vendo, e isso não é verdade, porque a Bíblia vai nos dizer que nada passa despercebido aos olhos do Senhor, aos olhos
que acreditamos que não há acidente, não há sorte, não aconteceu por acaso. Eu estava ali numa situação difícil, onde não havia mais jeito, não tinha solução, não foi sorte, não foi coincidência, foi a mão poderosa de Deus que entrou na minha vida. Aleluia! Nada acontece conosco que não tenha primeiro passado pelas mãos poderosas de Deus. Portanto, confia na providência dele, confie nele, acredite nele, creia nele, porque ele vai fazer milagres na minha e na tua vida. Se a luta está difícil, a luta está grande, o gigante se levantou, as ondas estão lá para reboco. Você está pensando até mesmo em parar na caminhada e desistir do projeto a qual Deus te chamou. O Senhor manda te dizer nessa noite: quem está no arco sou eu, quem está no controle sou eu, é eu que direciono e é eu que pego na tua mão e te levanto hoje. Aleluia! Louvado seja Deus. Ó Senhor da glória, obrigado por essa oportunidade. Muitas das vezes nós nem mesmo agradecemos as oportunidades que temos. O simples fato de levantarmos, abrir os nossos olhos, nós já estamos sendo vencedores. Você já está ganhando uma vitória muito grande. Quantos deitaram ontem e não levantaram hoje? Quantos acordaram hoje e não anoiteceram hoje? Quantos poderiam estar na igreja adorando ao Senhor nessa noite, mas não têm oportunidade? E quantos que queriam estar aqui, talvez queria vir com as suas próprias pernas, mas não pode, porque não sabe andar, não pode, porque às vezes está lá tomando um remédio e não pode se desligar. Irmão, entenda uma coisa: tudo que acontece na tua, na minha e na tua vida é privilégio que Deus nos dá. Então não reclame, não murmure, agradeça a Ele tudo que Ele dá, porque Ele sabe todas as coisas. Até mesmo reclamam do alimento. Ah, eu queria comer carne, não tenho, vou comer ovo. Quem está reclamando, irmão, agradeça. Tem gente que não tem nem isso para viver. Tem gente que come folha, tem gente que come coisas que eu e você talvez não teria coragem. Então, agradeça a Deus, porque o Deus que te levantou, Ele te sustenta, Ele sabe as coisas. Talvez a sua casa, o teu celeiro, a tua despensa não está em abundância, mas talvez, com certeza, não está faltando, não está abundante, mas ali tem o necessário. E o Deus que faz o necessário na tua vida está te dizendo hoje: quem te guia sou eu, quem te sustenta sou eu, é eu que te levanto, é eu que pego na tua mão e pego a tua causa. Levanta, erga a cabeça e clama a Deus, adore Ele em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Pode ficar sobre os pés em nome de Jesus.
estenda a mão para cá, assim. Senhor, meu Deus e meu Pai de bondade, Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Pai, por esse alimento, Senhor. Ó Deus, sabemos, meu Deus, que muitas das vezes temos passado, meu Pai, não da tua forma, não do teu modelo, mas que o Senhor venha nos revestir, com a sua armadura celestial, meu Pai. Senhor, vai tirando todas as iniquidades, tudo aquilo que não provém do Senhor, que o Senhor venha, meu Pai, estar conosco, nos direcionando, nos capacitando e entrando com a providência necessária em nossas vidas. Senhor Jesus, nos leve para os nossos lares, meu Pai, nos guarde, meu Pai, de todo lastro passageiro, de toda peste perniciosa, de tudo aquilo, meu Pai, que o inimigo tem arquitetado para as nossas vidas. Senhor, que teu Espírito Santo faça morada na nossa casa, na nossa vida, meu Pai, aonde nós formos, meu Pai, que o Senhor faça o teu mover, o teu Espírito Santo zeloso, meu Pai. Senhor, abençoa, meu Pai, a cada um que está aqui, meu Pai, que o Senhor venha encher, meu Pai. Senhor, venha transbordar com a bênção do céu, meu Deus e meu Pai. Senhor, abençoa também aqueles que não puderam estar, meu Pai, que eu não sei, mas o Senhor sabe, meu Pai, o que os irmãos têm passado, a luta que tem passado, que o Senhor venha entrar com a providência necessária. Senhor, tome em tuas mãos, meu Pai, e faça teu mover, e a tua glória, é o que eu te peço e te agradeço, que o Senhor nos dê uma semana, meu Pai, abençoada, Senhor, na tua presença, no resto do domingo, meu Pai, Senhor, chega a tua graça, é o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do teu Espírito Santo de Deus. Toda a igreja diz amém. Amém, glória a Deus, louvado seja Deus, meus irmãos. Saí de dizer que amanhã temos o discipulado do batismo, a partir das 19 horas. Amém? Louvado seja Deus. Estenda a nossa mãos juntos. E o grande e imensurável amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces eternas consolações sejam com cada um que aguarda a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Digamos todos.